destaques, chamando a atenção para uma situação que está acontecendo com um grande artista aqui de Porto Alegre chamado Júlio Reni. Fãs ajudam Júlio Reni a não precisar vender o seu único violão. Essa matéria viralizou ontem na Rádio Gaúcha, num meio que um leilão que estão fazendo com o violão do Júlio Reni para ajudar nas despesas, para ajudar na vida do Júlio Reni, que não tá assim tão legal. Abre para nós essa aí, Rafa Gomes, por favor. São duas matérias, tá? A primeira matéria, ela é de domingo, por quando o Júlio Reni, ele compartilha nas redes sociais que ele tá vendendo o violão dele. E ele bota o violão dele na rede social por R$1.000 à venda. E vai dormir, ele bota domingo de noite. E aí na segunda pela manhã tem uma mobilização de fãs da cenário da música do Rio Grande do Sul se mobilizando para que ele não venda o violão e que a galera faça uma doação. Aí contata um empresário dele que mora com ele, inclusive, e aí começa a divulgar um Pix, que é o Pix dele, começa a fazer campanha para contratá-lo, para casas de show, fazerem shows beneficentes, etc. E aí é justamente essa segunda matéria que a gente compartilhou, que foi a que viralizou, que ele deu uma entrevista aos veículos aqui do Rio Grande do Sul dizendo que graças à mobilização dos fãs ele não vendeu o seu único instrumento de trabalho, que é ele disse que ele tem alguns gatos, acho que são dois. Eu vi a entrevista aí, ele participou do Gaúcha Mais com o Paulo Germani e tal, com a galera. Eu vi a entrevista todinha dele. E ele contou que botou o violão pra vender e foi dormir. E aí ele sonhou com alguém, um anjo da guarda, falou pra ele: cara, não vende o teu violão. É o único que tu tem, é teu instrumento de trabalho. E quando ele acorda, ele vê essa mobilização e aí ele vê, é o meu anjo da guarda. E ele meio que não vende mais o violão. E aí ele vem ao Gaúcha Mais. Aí lá ele dá o Pix dele e aí uma galera começa a ajudar ele, ele toca e tal. Aí ele conta as dificuldades, que os bares que ele faz show a pessoa não paga tanto cachê, enfim, da dura realidade de um cara que vive basicamente de música, que é o caso dele. Eu não vi a matéria, eu acompanhei brevemente sobre o que aconteceu na Gaúcha, né? Mas já faz algum tempo que eu tenho acompanhado o Júlio Reni. O Júlio Reni, além de ser um grande artista, para quem vai contextualizar, assim, para quem está nos ouvindo de fora do Rio Grande do Sul, fora dos dois estados aqui do Sul, né? O Júlio Reni é uma peça importantíssima para o cenário do rock gaúcho dos anos 80. Na garagem do Júlio Reni ensaiaram todas aquelas bandas que foram ser conhecidas depois, o TNT, os Replicantes, o Defala, o Urubu Rei, o Engenheiros do Havaí. Então o Júlio tem uma ligação com esse embrião do rock gaúcho dos anos 80 que é fenomenal. Além disso, ele tinha suas bandas, a Quilômetro Zero, Expresso Oriente, depois ali nos anos 90, os Cowboys Espirituais, que o Fetter tocou aqui no Discorama, né? Então é um artista que ele sempre esteve no underground, mas um artista de extrema relevância, né? E recentemente foi feito um documentário, e aí que eu quero chegar, já faz uns 2, 3 meses, né, que as pessoas acompanham essa vida de hoje do Júlio, que tem muitas dificuldades, tem questões de saúde graves envolvidas, né, uma questão de visão, tem 30% a questão... de visão ele tem só. Exatamente, tá com a visão prejudicada, ele tá com a arcada dentária prejudicada, né, ele tem algumas questões de saúde importantes, e aí isso foi muito exposto nesse documentário que é Amor e Morte em Júlio Reni, tá? E ali conta um pouco da história dele, de como era e como está hoje a situação, né? Então, é uma questão complexa, achei muito legal que as pessoas tenham ajudado se mobilizem, mas o certo é que assim, eu tenho contato com familiares do Júlio, a gente tá, o Júlio foi meu colega na Rádio Ipanema FM, né? Pra quem não sabe, o Júlio trabalhou na Ipanema FM, ele fazia grandes programas lá, como Negras Melodias, Rádio Cool, escrevia os textos para muita coisa que se fazia na Rádio Ipanema, principalmente aquela Ipanema dos 80, 90, né? Que foi uma rádio que teve uma relevância incrível na cidade de Porto Alegre, e então eu tenho contato com familiares, mas o que os familiares dizem, a Consuelo, filha do Júlio, que o motor dele é tocar.
ele quer tocar, ele quer fazer som, né? Então se a gente conseguir fazer uma mobilização na cena artística de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, para que a gente, sei lá, cara, crie um circuito em homenagem ao Júlio Reni e ele toque e ganhe dinheiro, vai ser muito melhor do que simplesmente dar o dinheiro, Sim, né? Porque mexe na autoestima do cara. Exatamente. Também, né, e aí quem pode, eu sei que a nossa audiência aqui, a gente tem médicos, a gente tem dentistas, a gente tem... E se a gente puder mobilizar os profissionais, não, cara, peraí, como a gente já fez em outras ocasiões, né? Sim. De um dentista que, não, eu faço o tratamento do Júlio e tal, é comigo. Ah, a questão dos olhos, vamos examinar o Júlio, traz o Júlio aqui. Cara, aí a gente tá dando um passo gigante. Certamente muita gente vai entrar em contato com a gente aqui, né? pra gente evoluir nessa caminhada com o Júlio Reni. Exatamente. Vai ser muito legal. O contato da familiar, da Consuelo, que é filha dele. Tem o telefone do empresário dele, tá na tá aqui, ó. Tem aqui o telefone pra agendar shows com o Júlio Reni. E aqui fica um pedido também, né, pros botecos da Grande Porto Alegre. Boteco no melhor sentido, né? Bar que tem música ao vivo. Pô, chama o Júlio, cara, pra tocar os grandes hits do Júlio lá no seu bar, no seu boteco. Chama o empresário dele. E até diria para as próprias bandas que ainda estão no circuito fazendo show se mobilizarem para trazerem ele como atração junto, né? Porque tem espaços maiores que as bandas tocam e ele pode tocar junto, ele pode estar ali fazendo parte do elenco. Isso é super importante também. Vamos deixar o telefone aqui do Sandro Irineu, que é o empresário do Júlio Reni. O telefone é o 55, código de área 55 9993 68639. Repetindo então, 55 é o código de área, 9993 68639, Sandro Irineu, para você que é dentista, oftalmo e tem alguma chance, algum desejo de fazer alguma coisa pelo Júlio Reni, que ainda tem um futuro, né, cara, pra tocar, pra nos alegrar com a sua música e tudo mais. E na entrevista pra Gaúcha ele ainda citou que esse documentário que o Porezinho falou tá concorrendo a prêmio em Portugal. Verdade. E teve 2 sessões em Los Angeles, lotadas. Olha isso. Pra ver o documentário dele, a história do Júlio Reni. Isso, Los Angeles lotado pra ver louco, ele. Velho, o documentário é excepcional, é uma verdade nua e crua. Quem fez, Porã? De um grande artista gaúcho, o roteiro é do Fabrício Cantanhede, direção, desenho de som, produção de Tamires Careca, produção executiva do Fabrício. Eu não sei qual é a direção aqui, peraí, não tá aparecendo aqui pra mim. Tá. Acho que é o Fabrício Cantanhede. É, do Fabrício o filme, ele fala na entrevista. É um filme agora desse ano, é um filme de 1h30, é um retrato assim... um retrato nu e cru de um grande artista gaúcho, né? De um cara super importante no cenário do rock underground do Brasil e que traz, assim, aqueles grandes momentos. Eu lembro que eu sempre fui muito fã do Júlio Reni. Eu lembro das temporadas do Júlio Reni no Porto de Elis, onde eu ficava na porta, eu não tinha dinheiro pra entrar, cara, e eu ficava na porta incomodando o segurança pra me deixar entrar pra ver o Júlio. E aí o Júlio chegava com o violão na mão, assim, cara, com a equipe, cara, era uma aura de um rockstar, de um Lou Reed, de um cara assim, sabe, de um outsider. E era sempre muito bom, né? E depois vinha conhecer o Júlio, então é um artista fantástico que realmente tá passando por dificuldades e se a gente puder ajudar vai ser super legal. Fica aqui o nosso apelo então para você que esteja a fim de se juntar a nós nessa campanha pelo Júlio Reni. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 994478272. O que tu ia falar, Gomes? Olha que coincidência, não ia falar alguma coisa aí? Não. Não? Então desculpa.